Desde que o homem pensa para viver, a pergunta sobre a vida boa é a mais importante. Em relação a essa pergunta, todas as outras são secundárias. Você que aprendeu tantas coisas, decorou os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas, a função das organelas citoplasmáticas, que seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1, talvez deva admitir que diante da pergunta sobre o que tem que acontecer na vida para você ser feliz, todas essas informações são secundárias, se não meio ridículas. A verdade é que a reflexão sobre a vida boa atravessa os séculos e o homem sempre deixa registros na história do pensamento daquilo que sempre considerou o filé mignon da vida, o que de mais importante deve acontecer para que ela seja bem-sucedida. Lá na mitologia, Homero escreveu a Odisseia. E a Odisseia, você sabe, é a aventura de Ulisses. Ulisses é o nosso herói. A Odisseia é a sua aventura. Ulisses era rei em Ítaca, e foi convidado para participar de uma guerra dos gregos contra Troia. O porquê dessa guerra? O príncipe de Troia pegou a mulher do rei de Esparta, Menelau. A mulher era Helena, maravilhosa Helena, e o príncipe de Troia impiedosamente a seduziu. Menelau, então, atravessado pelo ciúme, declara guerra a Troia e convoca todos os gregos para se juntarem a ele. Ulisses não queria guerra nenhuma. Ulisses vive em Ítaca, de boa, com sua mulher Penélope. Ulisses no seu lugar. Ulisses adorado pelos seus súditos. Ulisses, um rei aplaudido por onde passava, não queria de jeito nenhum ir para a guerra. Mas Menelau constrangeu todos os reis gregos a participarem desta vingança contra os troianos. Ulisses então tem que ir. A verdade é que a permanência de Ulisses ali na guerra foi de 10 anos. E durante esse tempo, os troianos na verdade estavam ganhando a guerra. Os gregos estavam tomando um pau. E aí Ulisses teve a ideia que você conhece, a do famoso cavalo de Troia. Encheu o cavalo de Troia de soldados e deu de presente para os troianos. Os troianos enchendo a cara, comemorando a vitória, os gregos desceram de dentro do cavalo e ganharam a guerra. O cavalo devia ser grande. Aí então Ulisses volta para casa. Foi condecorado o herói, mas durante a guerra, Ulisses fez uma bobagem. Ele furou o olho do cíclope Polifemo, filho de Poseidon, deus dos mares. E, meu amigo, ele furou o olho do deus dos mares, do cíclope, do filho dele. E aí não prestou. E o que é pior, um cíclope só tem um olho. Poseidon então, enraivecido, resolve aborrecer Ulisses. E Ulisses vai levar 10 anos para voltar para casa. Claro, deus dos mares, na Grécia, tinha tudo para aborrecer Ulisses. E Ulisses não conseguia voltar para casa. Dos 10 anos que Ulisses levou para voltar para casa, 7 anos foram passados na ilha de Calipso. Calipso, uma deusa grega, dizem que maravilhosa. Imagine como quiser. Afinal é mitologia, nada disso existe mesmo. Eu imagino Calipso mais ou menos com o sorriso de Isis Valverde. O resto de Juliana Paz. E glúteos de Paola Oliveira. Assim é a minha Calipso. E Calipso se apaixonou por Ulisses. E aí então Ulisses
Ulisses queria cair fora e Calipso tinha uma ilha que era quase que um resort 5 estrelas. Ela tinha ninfas a seu serviço, era uma espécie de paquitas que estavam ali limpando, fazendo churrasquinho, assando a lagosta. E aí você, mas que espécie de castigo é esse com uma mulher dessa, com ninfas, num lugar paradisíaco? Mas toda noite Ulisses ia para a praia chorar, porque ele queria voltar para Penélope, para Ítaca, para os braços da sua amada, para o seu lugar. E aí então, Zeus manda que Calipso liberte Ulisses. Zeus é o deus dos deuses. Calipso é uma deusa de quinta. Ela tinha que liberar Ulisses. Então ela tenta uma última cartada. Ela vira para Ulisses e diz: malandro, é o seguinte, eu tenho que te liberar, mas se você ficar comigo, eu te dou a eternidade. Imagina, isso significa virar Deus. Ulisses era mortal, humano, que nem nós, e Calipso estava propondo a ele a eternidade, e com uma cautela, porque não adianta nada propor a eternidade com você envelhecendo, daqui a pouco você já está no chão, parece uma uva passa, impróprio para o consumo. Então Calipso diz: eu te dou a eternidade e a juventude, vai ser eternamente assim, espetacular, viril e tal. E aí Ulisses tinha essa proposta na manga, e a resposta que Ulisses dá é a primeira grande resposta da história da filosofia para a vida boa. É preferível uma vida de mortal, uma vida de humano, vivida no seu lugar, no lugar certo, do que uma vida de Deus no lugar errado. Agradeço a sua proposta. Ulisses vai embora. Está dada aí a primeira grande lição da história do pensamento ocidental. Existe um lugar para você, um jeito certo de você viver, que tem a ver com a tua natureza, que tem a ver com as tuas especificidades, talentos e dons naturais. Se você estiver no lugar certo, a vida tem tudo para ser boa. Mas se você não estiver no lugar certo, nem Calipso resolverá o seu problema. É exatamente aí que a filosofia começa. O que será que a vida tem que ter para valer a pena?